Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui com o nosso quadro Técnicas Cognitivas e Comportamentais, né? Onde toda semana eu estou trazendo aqui para vocês uma técnica, né? Seja ela cognitiva e ou comportamental, né? Para muitas das vezes estar auxiliando vocês no atendimento clínico, né? E hoje, então, pessoal, hoje, a pedido de colegas, eu estou trazendo o questionamento socrático, né? Ou método socrático, que também a gente pode ver na literatura. A pedido de muitos colegas, né? E eu costumo falar que o questionamento socrático é o temor, o medo, né? Dos terapeutas da TCC ao se pronunciar, né? Esse nome. A gente utiliza diversas técnicas na TCC, dos nossos atendimentos clínicos, né, e acabamos muitas das vezes por estar evitando utilizar ele devido à sua complexidade, né, que se refere-se ao questionamento socrático. Então hoje a gente vai estar aprendendo de uma vez por todas o que que é o questionamento socrático, né, como utilizá-lo na clínica, ok? Então vamos primeiro para uma definição no que se refere ao questionamento socrático, né. Bom, essa definição eu achei no artigo, denominado como a relevância da técnica de questionamento socrático na prática cognitivo-comportamental, né, do Matos e Medeiros, de 2017. Depois eu vou deixar aqui a referência para vocês, né. Eu vou estar, agora que eu verifiquei aqui no slide, né, vou estar corrigindo e vou estar disponibilizando ela aqui na descrição do vídeo para vocês estarem vendo. Bom, vamos lá então no que se refere à definição do questionamento socrático. A utilização de tal técnica, né, ela deve ser feita segundo a identificação e o registro de pensamentos automáticos disfuncionais e do encorajamento do paciente a avaliá-los por meio de perguntas que o levem a pensar e dessa forma ter verdadeira compreensão na tomada de decisões racionais segundo as suas próprias conclusões, né? O que que se refere-se então, pessoal, o questionamento socrático? Ela é uma técnica que a gente vai estar utilizando no contexto clínico, né, na TCC, muitas das vezes para ajudar o paciente a avaliar os próprios pensamentos dele, né. Então, a gente pode colocar como uma metacognição, pessoal, a gente está avaliando, né, a avaliação do próprio pensamento em si, né. Então, o paciente chega muitas das vezes e fala: "Bom, eu vou morrer", né. Ou ele chega e muitas das vezes fala assim: "Bom, eu tenho, assim, 100% de certeza que aquela pessoa me acha uma pessoa, assim, chata", ou "Eu sou uma pessoa preguiçosa", né. Muitas das vezes, tudo isso que o paciente vai trazendo para nós no cotidiano clínico são pensamentos automáticos, né, disfuncionais e que trazem um sério, né, trazem, assim, consequentemente, emoções que para o paciente são desagradáveis, como ansiedade, tristeza, medo, angústia e, consequentemente, comportamentos, né, que também são disfuncionais e que acabam, né, por suas vezes, está mantendo tanto as situações quanto as cognições, né. Então se repete aí o ciclo que traz tanto sofrimento para os pacientes. Então o questionamento socrático vem justamente para isso, para a gente estar questionando o pensamento do paciente, né, tá verificando, levando a racionalidade para aquele pensamento, né. Então colocar assim, o que que a gente tem ali da realidade, de aspecto racional no que se refere aquele pensamento, né. A gente colocar uma visão da realidade como ela é, e não através de uma interpretação, né, que muitas das vezes ocorre. Então, o questionamento socrático é uma forma da gente estar avaliando o pensamento. E aí depois dessa avaliação do pensamento, a gente vai construindo novas crenças mais adaptativas, né, pensamentos mais, adaptativos e mais, assim, a gente pode colocar, mais reais, por assim dizer, né, que estão mais propriamente baseados numa realidade. Então, essa é a espinha dorsal, pessoal, eu costumo dizer, né.
A gente precisa do questionamento socrático para ajudar o paciente a estar questionando a validade, a utilidade daquele pensamento, antes da gente estar formulando uma crença mais adaptativa, um pensamento mais adaptativo, né? E esse pensamento mais adaptativo, ele não vai ser um pensamento positivo, um pensamento do tipo arco-íris, né? E essa é uma das críticas que a terapia cognitivo-comportamental recebe fervorosamente, que nós, terapeutas, queremos construir uma visão arco-íris de mundo, né? Que a gente quer ressaltar o aspecto positivo, né? Uma visão mais positiva da realidade, e não necessariamente, né? A gente trabalha muitas das vezes em levar o aspecto real naquilo, né? Então, questionar a veracidade, a utilidade no que se refere aos pensamentos. De certa forma, e desconstruindo eles através do processo de psicoterapia, né? Que tanto trazem sofrimento para o paciente, e construindo crenças e pensamentos mais adaptativos, né? Que tem uma maior relação com a realidade que o paciente, né, está vivendo. E a partir dessa ferramenta, como todas as ferramentas que a gente está vendo, pessoal, posteriormente, né, ela vai ficar ali, a gente vai psicoeducar o paciente sobre o que ela é, e ele vai ter as perguntas lá para estar questionando, né, depois do processo de alta, e até mesmo durante o processo de psicoterapia, né, quando aparecer esses pensamentos que nada ajudam ele, que trazem tanto sofrimento para esse nosso paciente, né? Bom, então vamos lá. Eu trouxe aqui 2 exemplos no que se refere à aplicação do questionamento socrático, né, pessoal. Algumas perguntas, assim, que podem estar nos ajudando ali a estar questionando, né, através de alguns exemplos. Então vamos lá. Primeiro exemplo, eu retirei do livro da Judite, Terapia Cognitivo-Comportamental, Teoria e Prática, né. E aqui, uma das, perguntas que a gente encontra, eu vou mostrar para vocês no final, né, referente assim, como a gente pode estar fazendo uma avaliação do pensamento automático, é por meio, por exemplo, de fazendo o paciente buscar uma explicação alternativa para aquilo que ele traz. Vamos ver na prática que vai ficar mais fácil. Então, por exemplo, bom, agora vamos examinar a situação de novo. O terapeuta começa. Poderia haver uma explicação alternativa para o que aconteceu e que não seja a explicação de que ela não se importa com você? Então, ela não se importa com você é o pensamento automático da paciente, no caso, né, a Sally. E aí o paciente responde: bom, não sei. Por que outros motivos ela poderia ter passado correndo por você, né, naquela ocasião que ela descreveu lá com mais detalhes no livro? Bom, o paciente responde: não tenho certeza. Ela poderia ter uma aula, ela poderia estar atrasada para alguma coisa, ela poderia estar num dia ruim, né? Existem diversas explicações alternativas para isso, né? Então, a primeira, esse primeiro exemplo, ele vai trabalhar tanto no que se refere a uma explicação alternativa, né, e o paciente ali chegou à geração de alternativas mais racionais, né. E aí a gente pode até perguntar o quanto ele acredita em cada uma dessas, alternativas que ele sugeriu. E por que, por exemplo, ele atribui que uma é mais provável do que a outra, né. São formas que a gente vai fazendo o paciente, a ensiná-lo, né, a estar avaliando os próprios pensamentos ali automáticos dele. Então, essa é uma forma, é denominada, né, como explicação alternativa, é um meio da gente estar avaliando os pensamentos automáticos, é uma das clássicas, né, questões socráticas, perguntas socráticas que a gente vai estar encontrando, né. E uma outra, um segundo exemplo, se refere-se ao análise de evidências, né. Evidências a favor, evidências contra, evidências contrárias também. A gente também pode encontrar esse nome na literatura. E aí o terapeuta, então, começa questionando: quais são as evidências de que Karen não se importa com você? Bem, quando nos cruzamos na rua, ela parecia estar realmente com pressa. Ela apenas disse assim, rapidamente: oi, Sally, te vejo mais tarde
e continuou andando apressado. Ela quase nem olhou para mim. Bom, terapeuta, mais alguma coisa? A paciente pensa e diz: não, acho que não. Terapeuta, agora me diga se existe alguma evidência que talvez ela realmente se importe com você. O paciente respondendo, né, geralmente em termos gerais, isso é muito frequente quando a gente faz análise de evidências, né? Bem, ela é muito gentil. Nós somos amigas desde que entramos na faculdade. O terapeuta vai ajudando a Série a pensar mais especificamente, né? Que tipo de coisas ela faz ou diz que poderiam demonstrar que ela gosta de você? Hum, ela geralmente pergunta se eu quero ir comer alguma coisa com ela. Às vezes nós ficamos acordadas até tarde, apenas jogando conversa fora. Terapeuta, ok. Então, por um lado, nessa ocasião de ontem, ela passou por você com pressa, não dizendo muita coisa, e houve outras vezes também em que ela estava muito ocupada. Mas, por outro lado, ela convida para ir comer com ela, e às vezes vocês ficam acordados até tarde conversando, certo? Correto. Bom, então, pessoal, essa é uma técnica que é denominada como análise de evidências, né? E o que que são evidências? A gente precisa psicoeducar isso, assim, bastante o paciente. Evidências, pessoal, eu digo que são assim, são fatos, são coisas que a gente pode enxergar, né? Não são pensamentos, são situações do cotidiano. Então, hoje eu estou dando essa aula, né? Hoje, sexta-feira, estou gravando esse vídeo às 4h40, então isso é um fato, por assim dizer. Então, as evidências são a gente pode colocar como aspectos da realidade, não são interpretações, né? E é muito comum quando o paciente está fazendo isso, pessoal, que ele coloque interpretações dele, né, ali no que se refere a tanto das evidências a favor quanto das evidências contrárias. E tudo bem, ele colocando ali elas, a gente depois vai estar questionando, né? Aí a gente pode utilizar, por exemplo, perguntar para ele se ele encontra alguma distorção cognitiva na tabela de evidências a favor e evidências contrárias, para a gente excluindo e deixando só os fatos, né? Então, evidências, eu costumo dizer que é como a gente está fazendo, né, um trabalho de um detetive. O que que o detetive vai estar ali procurando, né? Ele dizer, eu sinto que, eu acho que, eu penso que, né? Muitas das vezes vai ser válido, vai ser colocado ali como uma evidência, né? Então, evidências são fatos, são situações reais ali que a gente pode estar colocando, né? Então, foi justamente aqui que ela colocou, né, a série. Então, bom, quando nos cruzamos na rua, ela parecia estar realmente com pressa, ela apenas disse rapidamente, né, oi, sério, te vejo mais tarde, continuou andando apressada. Ela quase nem olhou para mim, né? E aí, geralmente, o que que a gente percebe, pessoal? Que é muito fácil para o paciente, quando está fazendo análise de evidências, ele encontrar mais evidências a favor, né, que sustentem o pensamento automático disfuncional, né? Quando a gente vai pensar agora o contrário, que são evidências contrárias, o paciente tem dificuldade. Então, ele descreve muito em termos generalistas. Ela é uma pessoa muito gentil, né? Nós somos amigas desde que entramos na faculdade. E aí a gente tem que pegar, e nesse questionamento, a gente chegar a situações mais específicas, né? Então, aqui o terapeuta direcionou justamente para isso. Que tipo de coisas ela faz ou diz que poderiam demonstrar que ela gosta de você, né? Ela geralmente pergunta se eu quero ir comer alguma coisa com ela. Às vezes nós ficamos acordadas até tarde, apenas jogando conversa fora. Então ele direcionou, né, para a realidade. Ele pegou ali evidências, coisas que a gente pode ali encontrar na realidade, até questionando a amiga dela, né? Então seria esse segundo exemplo. Então vimos duas aqui, né? Perguntas socráticas ou duas questões socráticas, que também é um outro nome que a gente vai encontrar na literatura, né? Bom, então, pessoal, aqui a gente tem várias, né? No que se refere ao questionamento socrático. Aqui tem um conjunto delas, mas a Judite, ela diz isso no livro, né?
Eu recomendo vocês estarem lendo o capítulo no qual ela fala sobre a parte de questionando os pensamentos automáticos, visto que eles são complexos, eles não se resumem apenas, né, nessas questões aqui que são colocadas, né? Tem toda uma lógica por detrás no que se refere ao questionamento socrático. A gente pode utilizar metáforas, pode utilizar filmes, pode utilizar diversos recursos, né? E não necessariamente a gente precisa estar focado nessas questões, mas eu estou aqui colocando algumas para vocês, né, estarem utilizando aí no cotidiano clínico, né? Então, primeiramente, a gente tem a parte das evidências, né? Então, o paciente ali, ele relata um pensamento automático disfuncionais. A gente pode estar fazendo análise de evidências. Quais são as evidências? Quais são as evidências que estão apoiando essa ideia sua? Quais são as evidências contra essa ideia, né? Ali a gente percebeu que apareceu distorções cognitivas. Quais são as distorções cognitivas que foram encontradas, né, que você percebe ao dividir entre evidências a favor e evidências contrárias? E o mais importante, a gente precisa psicoeducar antes, né, obviamente, o paciente, no que são evidências, no que são distorções cognitivas, né? A gente precisa também estar explicando para o paciente isso. Ele não tem um dever de nascer sabendo isso, né? Mesmo porque nós, terapeutas, tivemos uma história de aprendizado para estar aprendendo o questionamento socrático, né? O segundo, existe uma explicação alternativa, né? Existe uma outra visão sobre esse fenômeno? A gente pode considerar um outro olhar para essa situação? Ou só é possível a gente explicar a situação através desse jeito, né? A gente também pode colocar, se eu perguntasse isso para uma outra pessoa, ela iria ver de um outro jeito. É uma outra forma de também a gente estar questionando a respeito de uma explicação alternativa, né? A respeito daquele pensamento, da maneira como o paciente interpretou aquela situação, ele viu, né? Então, essa é uma outra maneira. Então, buscar por explicações alternativas. Terceiro, qual é o pior que poderia acontecer, né? Eu poderia superar isso? O que é de melhor que poderia acontecer? Qual é o resultado que é mais realista? Esse utópico 3, pessoal, a gente está trabalhando as técnicas de descatastrofização, né? Então, eu tive aqui um vídeo, vocês podem estar vendo nos vídeos passados, na qual eu comentei a respeito da descatastrofização. Então, ela faz parte das perguntas socráticas, né? A gente pode utilizar, por exemplo, para pacientes que estão ali fazendo previsões catastróficas, né? Ah, eu vou reprovar, ou eu vou ter... Bom, eu acredito que por meio disso eu vou ter uma doença e eu vou acabar falecendo, eu vou acabar morrendo. Então, a gente pode estar utilizando, né, com esses pacientes, esse terceiro conjunto de questões, né? Que é a descatastrofização. Então, o que é de melhor poderia acontecer? Qual o resultado mais realista? Basicamente, a gente está fazendo ali, né, uma despolarização. Então, muitas das vezes o paciente ele se coloca de um jeito, né, de um lado ali no contínuo, e a gente está muitas das vezes chegando ao meio, né, ali, colocando uma visão mais realista, os prós e os contras, né, o que tem de melhor e de pior. O quarto, qual é o efeito da minha crença no pensamento automático? Qual poderia ser o efeito de mudar o meu pensamento? Bom, se eu pensasse diferente, como isso poderia mudar? Como isso afetaria, por exemplo, as minhas emoções? Como isso afetaria as minhas ações no dia a dia, se eu pudesse estar mudando o meu pensamento? Então, essa é uma outra essa é uma outra forma, né, da gente estar fazendo o paciente estar avaliando, e ele está percebendo a relação entre pensamentos, emoções e comportamentos, né. O que eu deveria fazer em relação a isso? Aqui a gente está desenvolvendo com o paciente estratégias de enfrentamento, repertório de enfrentamento, né. Como ele poderia, sugerir para eles, né, através de brainstorming, entre outras técnicas assim, sugerir para ele alternativas, soluções possíveis para ele estar lidando com o problema, né. E 6, o que eu diria a um amigo,
a minha mãe, a meu pai, a uma pessoa conhecida, a uma pessoa desconhecida, se ele ou ela estivesse na mesma situação, né? E essa técnica ela é denominada, pessoal, a sexta, como duplo padrão, né? Então, é muito comum a gente utilizar essa técnica e a gente percebe que muitas das vezes, né, existe uma autocrítica exacerbada com relação ao paciente, né, consigo mesmo. E quando ele fala, se tivesse um amigo, ou uma amiga, ou o pai, a mãe, essa pessoa ele colocaria de um jeito totalmente diferente, né? Então, essa é uma outra forma assim, né? Ele tende a ser menos crítico, né? Então a gente questiona, pode até questionar. Bom, por que dessa forma você pensaria desse jeito e quando você fosse dar um conselho para o amigo seria algo totalmente diferente, né? Ou por que essa pessoa pensaria dessa forma diferente, né? Ela agiria diferente, né? Por que ela diria isso de você, essa pessoa, e você diz totalmente o contrário a respeito de si mesmo, né? Então, é uma técnica bastante interessante para estar avaliando os pensamentos automáticos, né? Ela é denominada como duplo padrão. Então, essas são as perguntas socráticas, né? As questões socráticas, lembrando que o questionamento socrático não se resume nelas, né? Vocês podem estar lendo o capítulo da Judite, né, na qual ela está falando sobre o questionamento dos pensamentos automáticos, e vocês vão estar vendo a complexidade deles, né? A gente não pode resumir eles apenas nisso. Então, lá ela dá diversos exemplos, utilizando outras formas de questionamento para além dessas. Ela fala da importância das metáforas, dos filmes, né? Então, basicamente, seria isso, pessoal, o questionamento socrático, né? Então, eu fiz aqui uma síntese para vocês estarem compreendendo o que é o questionamento socrático, né? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou claro para vocês, deixem aí um gostei, ok? E muito obrigado, pessoal, para quem ficou e conseguiu aqui ver o vídeo, né? E vai estar agora utilizando com mais propriedade no contexto clínico, ok? Então, pessoal, aproveito também para falar para o pessoal que ainda não é inscrito no canal, para estar se inscrevendo aí, ok? Muito obrigado.